Por qual motivo um livro que traz as narrativas e ensinamentos de um homem tão intimamente ligado a Deus foi excluído das Escrituras Sagradas? O que traz uma das partes mais intrigantes do livro? Qual o perigo que as Escrituras contidas neste livro representam para a humanidade e quais são esses mistérios? A pergunta que inevitavelmente se levanta é: por quê? Por que esse livro foi banido das Escrituras Sagradas? O livro proibido de Enoque. Neste episódio, iremos trazer os mistérios intrigantes do livro de Enoque, um dos textos religiosos antigos mais surpreendentes de todos os tempos, que possui muitas profecias, revelações e relatos sobrenaturais, inclusive envolvendo anjos gigantes e alienígenas. Esta obra tão espantosa faz com que muitas pessoas acreditem que ela foi banida da Bíblia por revelar segredos místicos que envolviam a criação do mundo por parte de Deus. O manuscrito de Enoque começa com um aviso a toda a humanidade e aos anjos caídos que fizeram da terra um lar de devassidão, derramamento de sangue e feitiçaria. Este enorme livro proibido foi escrito há cerca de 200 anos, com os primeiros escritos remontando a cerca de 300 a.C. e os registros mais recentes por volta de 100 a.C. O livro de Enoque foi removido dos cânones bíblicos judaico e cristão nos primeiros séculos do novo calendário. Ele revela segredos sobre os quais a Igreja se cala. De acordo com os escritos antigos, Enoque era o guardião de todos os tesouros do céu, o chefe dos arcanjos e o ministro imediato do trono de Deus. Também a menção dos anjos caídos e o fato de terem pecado aqui na terra, multiplicando-se com mulheres terrenas e revelando a elas segredos celestiais para os quais a raça humana ainda não estava pronta. A proibição do livro foi provavelmente influenciada pelo fato de conter profecias sobre o próprio Cristo. Fique até o final do vídeo para descobrir o que o livro mais misterioso e sagrado de toda a história espiritual da humanidade assusta a Igreja. Quem é Enoque? Enoque é o filho de Jared, descendente do primeiro homem, Adão, de sua 7ª geração, bisavô do famoso Noé. Ele é um professor e educador, seu nome se traduz como iniciador. O Antigo Testamento não fala de seus escritos, mas ainda lhe dá um lugar em Gênesis no capítulo 5 versículos de 21 a 24, apenas o suficiente para indicar a quantidade de seus anos, 365, confirmando a existência de sua pessoa e descrevendo sua vida em uma frase lacônica que deu origem a inúmeras interpretações: e Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Também há uma lenda de que Enoque é na verdade o rei e sacerdote bíblico Melquisedeque. Ele é acreditado como o criador da escrita e da astrologia, além de comunicar-se com Deus como um mestre religioso, profeta e sábio. Muitos pais da Igreja, como Justino Mártir, Atenágoras de Atenas, Ireneu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano e Lactâncio, escreveram sobre ele, mostrando grande respeito por Enoque. Suas escrituras contêm muitas alusões ao livro de Enoque e, em alguns casos, defendem explicitamente o uso do livro como escritura. Voltando ao livro de Gênesis, onde ele é descrito como o 7º dos 10 patriarcas antes do dilúvio, cada um deles disse ter vivido vários séculos. No entanto, Enoque é uma exceção, pois é dito que ele não viu a morte, como escrito em Hebreus 11 versículo 5. Além disso, Gênesis 5 versículos de 22 a 24 afirma que Enoque viveu 365 anos, significativamente menos do que os outros patriarcas antediluvianos que são registrados como morrendo com mais de 700 anos. O breve relato de Enoque em Gênesis 5 termina com a escritura críptica de que ele não era, pois Deus o levou. O que narraremos a seguir, visto em uma escala maior, mostra a grande devoção de Enoque ao Senhor, respectivamente, o grande amor e tratamento especial do Senhor a Enoque. De acordo com algumas teorias, Enoque foi traduzido vivo para o reino de Deus como seu anjo. É assim que as palavras "ele não viu a morte" são interpretadas. Vamos analisar os 5 volumes escritos por Enoque para entender o que está contido lá, quem são os que assustam, e com o que. Livro dos Vigilantes. Este livro marca o início do manuscrito. Foi escrito por volta de 300 a.C. e descreve a queda dos vigias ou anjos vigilantes que se tornam os pais dos Nefilins, Gênesis 6 versículos de 1 a 4. Este livro também conta as viagens de Enoque pelos céus. O livro abre com uma introdução que afirma que Enoque é um homem justo cujos olhos foram abertos por Deus para que visse as visões enviadas a ele pelo Santo no céu. Ele lhe mostrou os filhos de Deus, e ele ouviu tudo deles e sabe o que vê, mas o que viu não acontecerá nesta geração, mas em uma geração que ainda está por vir. O livro também fala sobre Deus vindo à terra no Monte Sinai com seus exércitos para pronunciar julgamento sobre a humanidade. Todas as coisas são predestinadas por Deus e acontecem em seu próprio tempo.
Os pecadores perecerão, e os bons continuarão a viver na luz, alegria e paz. A primeira seção do livro descreve a interação dos anjos caídos com a humanidade. Semiasais força os outros 199 anjos caídos restantes a tomar esposas humanas para gerar filhos. Senjasa, que era o líder deles, disse: tenho medo de que vocês realmente não concordem em fazer isso, e eu sozinho terei que pagar o preço por um grande pecado. Todos responderam e disseram: vamos todos jurar e nos amarrar com juramentos mútuos para não abandonar este plano, mas realizar este ato. Todos juraram e se amarraram com maldições mútuas. Eram 200 no total, que desceram nos dias de Jered até o topo do Monte Hermon, e o chamaram de Monte Hermon porque juraram e se amarraram com juramentos mútuos ali. Isso leva à criação dos Nefilins ou gigantes, como descrito no livro, e elas ficaram grávidas e deram à luz grandes gigantes cuja altura era de 300 covados, que destruíram todos os ganhos dos homens. Houve um verdadeiro inferno e caos na terra. O livro também discute o treinamento decadente dos humanos pelos anjos caídos, especialmente Azazel. E Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças, e os familiarizou com os metais da terra, e com a arte de trabalhá-los, com pulseiras, com ornamentos, com o uso de antimônio, com o embelezamento das pálpebras, com todos os tipos de pedras preciosas e com todas as colorações. Muita maldade surgiu, e eles cometeram fornicação, se desviaram e se corromperam em todos os seus caminhos. Senjasa ensinou encantamento e erradicação, Armaros a resolução de encantamentos, Baraquijal a astrologia, Cocabel as constelações, Ezequiel o conhecimento das nuvens, Araquil os sinais da terra, Xansil, os sinais do sol e Sariel o curso da lua. Então, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel apelam a Deus para julgar os habitantes do mundo e os anjos caídos. Deus envia Uriel para contar a Noé sobre o cataclismo iminente e o que ele deve fazer. Então, o Altíssimo disse: vá a Noé e diga-lhe em meu nome, esconda-se, e revele a ele o fim que está por vir, que toda a terra será destruída, e que um dilúvio virá sobre toda a terra e destruirá tudo o que nela existe. E agora, instrua-o, para que ele seja salvo, e que a sua semente seja preservada para todas as gerações do mundo. Deus ordena que Rafael prenda Azazel, dá instruções a Gabriel sobre os Nefilins e ordena que Miguel amarre os anjos caídos. Livro dos Provérbios. Os capítulos 37 a 71 do livro de Enoque são chamados de Livro dos Provérbios. O debate acadêmico aqui se centra na tese de que ele se baseia no Livro dos Vigilantes, como um complemento em que apresenta o desenvolvimento posterior da ideia do julgamento final e da escatologia, lidando não apenas com o destino dos anjos caídos, mas também com os reis perversos da terra. O que é interessante neste livro é que a expressão «filho do homem» é usada para o herói escatológico que também é chamado de justo, escolhido e Messias, sentado no trono de glória no julgamento final. O primeiro uso conhecido de «filho do homem», como título específico nas escrituras hebraicas, está no livro de Enoque, e seu uso pode ter desempenhado um papel na compreensão e uso cristão inicial do título. O livro astronômico. 4 edições fragmentárias do livro astronômico foram encontradas em Qumran. Elas também incluem material não encontrado em versões posteriores do livro de Enoque. Este livro contém descrições do movimento dos corpos celestes, bem como o conhecimento do cosmos revelado a Enoque em suas jornadas ao céu, guiado por Uriel. Ele descreve o calendário solar, que foi posteriormente também descrito no livro dos Jubileus usado pela seita do Mar Morto. O ano era composto por 364 dias, divididos em 4 estações iguais de 91 dias cada. Cada estação consistia em 3 meses iguais de 30 dias cada, mais um dia extra no final do terceiro mês. Assim, o ano inteiro consistia exatamente em 52 semanas. Cada ano e cada estação sempre começavam na quarta-feira, que era o 4º dia da criação, como narrado em Gênesis, o dia em que as luzes no céu, as estações, os dias e os anos foram criados. O Livro dos Sonhos. Este livro contém visões da história de Israel até o que a maioria interpreta como a Revolta Macabeia, datada do período macabeu por volta de 163 a 142 a.C. Segundo a Igreja Ortodoxa Etíope, foi escrito antes do dilúvio bíblico. O livro continua com visões e relatos alegóricos da história de Israel em que animais são usados como símbolos de seres humanos e pessoas como símbolos de anjos. A mensagem de Enoque. Os estudiosos datam este manuscrito por volta de 170 a.C. O livro é dividido aqui em 5 subseções. 1. Apocalipse das Semanas. Esta subseção conta a história do mundo usando uma estrutura de 10 períodos chamados semanas,
7 das quais se referem a eventos passados e 3 a eventos futuros. O clímax está na 7ª parte da 10ª semana, quando um novo céu aparecerá, e haverá muitas semanas sem número até a era, e todas serão de bondade e retidão. 2. Exortação. Esta breve lista de exortações para seguir a retidão faladas por Enoque a seu filho Matusalém é uma ponte para a próxima subseção. 3. Epístola. A primeira parte da epístola descreve a sabedoria de Deus, a recompensa final dos justos e o castigo dos ímpios, e os 2 caminhos separados da retidão e da injustiça. Em seguida, há 6 oráculos contra os pecadores, o testemunho de toda a criação contra eles e a garantia do destino após a morte. 4. Nascimento de Noé. Esta parte aparece nos fragmentos de Qur'an, separada do texto anterior por uma linha em branco, aparecendo assim como um apêndice. Ela fala sobre o dilúvio e sobre Noé, que nasceu com a aparência de um anjo. 5. Conclusão. Esta aplicação não é encontrada em Qur'an e é considerada obra do último redator. Ela enfatiza a geração de luz em oposição aos pecadores condenados à escuridão. Por que este antigo livro bíblico é negligenciado e até mesmo banido pela religião oficial quando contém tanta história sobre nossas raízes? Já ficou claro que uma das razões para a proibição do livro é provavelmente devido ao fato de que, no início, ele começa com um aviso à humanidade descrevendo o julgamento divino que encontrará todos aqueles indignos de salvação. Em seguida, há a explicação de como os gigantes sanguinários, também chamados de Nefilins, que percorriam a terra, descritos em Gênesis, apareceram. Eles também servem como desculpa para o dilúvio, mas Deus ainda alertou Noé e salvou as pessoas. As contas das viagens de Enoque pelos reinos do céu, que detalham os poderes do céu e a crueldade que aguarda as pessoas depravadas, também são provavelmente desagradáveis. Será que o problema da igreja não estava enraizado no fato de que ela assustava os fiéis com informações tão detalhadas? E talvez alguns fatos nesta informação sejam inconvenientes? O livro fala diretamente e abertamente sobre criaturas estranhas com tecnologia avançada que visitaram nossa Terra. Eles compartilharam sua tecnologia com sua prole híbrida, o que foi um grande prejuízo para a humanidade. O livro descreve muito claramente como e por que todas as evidências disso foram apagadas pelo grande dilúvio. Uma coisa é certa, há algo neste livro que incomoda muitas pessoas. Isso não é evidência de antigos extraterrestres visitando a Terra? Quem e como Enoque ascendeu e desceu em suas jornadas ao céu e de volta? Podemos supor que eram extraterrestres, e que Enoque estava em contato com um dos soberanos dessa sociedade. Respostas para as quais ninguém está procurando hoje, pelo menos não abertamente, porque essas escrituras foram negadas e rotuladas como apócrifas. Tudo o que temos a fazer é ler entre as linhas e esperar pelo dia em que a verdade nos será revelada.